Você não tem perfil no Facebook, não, né? Para me citar com você aqui? Não tem. Tem só da Casa Assistencial Maria da Cruz, mas eu não tenho. Meus queridos irmãos, bom dia. Hoje é dia 9 de agosto, dia dos pais, e nós estamos com o nosso irmão Kesley Seicel. Kesley, seja bem-vindo ao nosso trabalho, nos dá a oportunidade de levar o Evangelho através da tua sabedoria aos nossos irmãos. Meu irmão, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham por essa página dessa Casa de Luz. Eu é que agradeço o convite, a oportunidade de estarmos reunidos em nome do Cristo e em torno do Evangelho. Meus irmãos, até às 9 horas nós temos um tempinho. Vamos aproveitar com boa. Aproveitando para fazer ao menos uma questão do Livro dos Espíritos. Saiu a questão 880. Está lá no direito de propriedade, roubo. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Kardec indaga a espiritualidade. Espiritualidade sempre sábia. Responde: o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Olha como é que a espiritualidade sempre sábia. Ou seja, eu tenho o direito de viver, não de atentar contra esse direito, nem contra mim, nem contra o próximo. Atentar seria ferir o mandamento mais importante da lei de Deus, ou seja, é negar o amor a Deus e, por conseguinte, o amor ao próximo. Kesley, fica à vontade. Quer comentar? É interessante dessa questão, o direito de viver suplantando todos os demais direitos que às vezes a gente busca, né? O próprio direito de propriedade, naturalmente, porque tem um ditado muito sábio, ditado popular, que muitas vezes gastamos a nossa saúde, essa bênção da vida, para correr atrás de patrimônio, e depois, num dado momento, nós vamos gastar o próprio patrimônio para recuperar essa saúde, que é a bênção da vida, né? Então, esse direito de viver, ele engloba, naturalmente, uma vida com consciência tranquila, uma vida sadia, uma vida onde a gente sabe recolher do plano espiritual as bênçãos que Deus nos concedeu. De fato, os espíritos sempre muito sábios e muito felizes nas colocações, nos levando à reflexão. Porque se a gente leva na simplicidade daquilo que o Cristo nos trouxe, né, a gente não perde tanto tempo correndo atrás de situações que nos levarão a sofrimentos maiores. A vida, de fato, ela é pura e simples. A vida, ela nos traz bênçãos que ainda não compreendemos. Então, quando os espíritos respondem, o primeiro de todos os direitos, um direito natural do ser, é o de viver, a gente para pensar sobre o que temos feito dessa oportunidade de vida, né? Eu costumo pensar o seguinte: eles são sempre tão sucintos. Uhum. A resposta consiste, primeira coisa, a primeira sentença, 3 palavrinhas: o de viver. Uhum. Simples. Ou seja, é uma marretada só. Pronto. Não tem duas. A explicação também muito sucinta, mas clara, objetiva. O mestre Jesus, por que ele contava as coisas através de parábolas? Não tinha que florear, mas tinha que demonstrar com cores fortes, para que a ideia não era simplesmente naquela oportunidade plantar, tinha que plantar bem fixando a semente. Por isso, das parábolas. E os espíritos, eles fazem conosco da mesma forma. A resposta é simples, curta e objetiva.
Não tem, não cabe uma segunda interpretação ali, não. É conciso. E assim, se tivesse como você balançar o Evangelho, as obras de Kardec, cairia só assim, amor, 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 amor. Só. Se fosse uma fruta que você espremesse, o sumo seria o amor. Então, quando a gente fala de o direito, você tem o direito de viver. E você não pode atentar nem contra você, nem contra o outro. Muito simples, muito sucinto, é maravilhoso, igual você falou. Até a gente entender, apesar de sucinto, o poder, o efeito contido nessa. É muita volta que a gente dá. Muita volta. Eu costumo dizer, Kézia, que a vida muitas vezes para a gente é como se fosse. Você conhece engenho. A gente dá a volta ali, ó. É o que você falou. A gente despreza a saúde para conquistar bens materiais, despreza a própria vida. Aí depois você descobre que você ficou dando volta ali, ó, amassando o mesmo terreno e não teve a oportunidade de desenvolver sabedoria. Feliz daquele que se torna sábio olhando os exemplos dos outros, pois não tem que errar. Meus irmãos, é 9 horas, momento de darmos os nossos corações e os nossos pensamentos a Deus. Eu os convido para nos concentrarmos em orações, em preces, rogando ao Pai a assistência dos devotados amigos, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, nosso mestre e governador do planeta Terra, Jesus, os nossos protetores e o nosso anjo da guarda, a quem rogamos a fina sintonia, a fim de recebermos as boas intuições e os bons conselhos. Rogamos que as nossas preces possam chegar aos corações daqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, em aflição, diante das suas oportunidades e suas provas. E como Jesus nos ensinou, vamos louvar a Deus através da prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação. Livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Hoje, domingo, dia 9 de agosto, dia dos pais, parabéns a todos os papais, as mamães que também cumprem o papel de pai. Nós estamos com o nosso irmão Kézia Seicel. Bom dia mais uma vez. A palavra é toda sua, paz e luz. Fique à vontade. Muito obrigado, meu irmão Walter. Muito obrigado aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Ratificar aqui as palavras do Walter com relação aos pais, né? Dia dos Pais, a nossa homenagem sincera, o nosso carinho a todos os pais que nos dão as mãos, nos deram a oportunidade da vida. Lembrando aqui uma expressão do Espírito Emmanuel que eu gosto muito, quando ele diz que o Dia das Mães é o dia do amor, o Dia dos Pais é o dia de Deus. Mas se nós atentarmos à definição de João Evangelista, que definiu Deus como sendo amor, nós vamos colocar dentro daquilo que o Walter mesmo trouxe no início, que o amor é a lei maior que nos rege a todos. Então, com essa introdução,
nós estendemos aqui o nosso carinho a todos os pais, pelo dia feliz de hoje, a oportunidade que nos foi concedida pela equipe do CESDA, né? Essa casa espírita que tem levado tanto carinho, tanto alento, tanto consolo e, sobretudo, instrução àqueles corações que buscam uma luz diferente, a paz para prosseguirem, nos ofertando hoje o Evangelho na mensagem não ao acaso, piedade filial. Nós vamos ler a passagem do Evangelho, na sequência nós vamos comentar alguns trechos, para que nós, como filhos, e todos nós, num momento ou no outro, nos colocamos ou já estamos nesse patamar, né? Ainda que pais, nós já nos colocamos na condição de filhos, então a piedade filial é um ponto de reflexão para todos nós, com relação aos nossos pais, o que é a piedade, a que ela está atrelada, como reverenciarmos os nossos pais, ainda aqueles pais que se equivocaram conosco na jornada, o que os espíritos, o que Allan Kardec, o que o Evangelho e, sobretudo, a lei que já foi ditada, inclusive através do Decálogo com Moisés, trouxe para a nossa reflexão. Então vamos fazer a nossa leitura, na sequência, o nosso singelo comentário. Capítulo 14, honra teu pai e tua mãe. Piedade filial. Nós vamos fazer a leitura do item 3. O mandamento, honra teu pai e a tua mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar, assim, que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para ela menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esse mandamento os que julgam fazer muito, ao lhes darem o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam, relegando-os aos piores cômodos da casa, apenas para deixá-los na rua e reservando para si mesmos os melhores aposentos, os mais confortáveis? E ainda bem quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga dos serviços domésticos. É então justo que pais velhos e fracos tenham de servir filhos jovens e fortes? A mãe lhe teria cobrado leite quando ainda estavam no berço? Teria, por acaso, contado as suas noites de vigília, quando eles ficavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não, não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para com os que o sustentaram na infância, os que com a vida material lhe deram também a vida moral, e que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa noutra existência, em que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem. Aí vai encerrar Kardec nesse item. Certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas é a Deus que compete puni-los, e não os filhos. Não cabe a estes censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim.
Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgentes para as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo. E lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna para com os pais. Devem lembrar que aquilo que no primeiro caso seria uma falta, pode tornar-se um crime no segundo, porque neste a falta de caridade junta-se à ingratidão. Nós dissemos no início, e agora o nosso singelo comentário, que não ao acaso uma mensagem como essa para nossa reflexão, considerando que hoje nós temos a feliz oportunidade de refletir sobre o Dia dos Pais. E na condição de filhos, que todos nós estamos num dado momento da nossa jornada, nós somos levados a refletir com o Evangelho como nós temos nos portado com relação aos nossos pais, aqueles que nos trouxeram a vida física, porque os Espíritos nos ensinaram naturalmente pelo Livro dos Espíritos, pelo Evangelho. O Livro dos Espíritos, essa primeira obra trazida por Allan Kardec em 1857, que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Quer dizer, nessa jornada evolutiva do espírito, de todos nós estamos reencarnando sucessivas vezes. E sucessivas vezes Deus tem nos proporcionado, esse Pai maior tem nos proporcionado inúmeros pais, inúmeras mães biológicas que nos dão a vida física. E é com relação a eles que somos convidados a refletir sobre como temos nos portado. Porque se voltarmos ao tempo de Moisés, e é importante fazermos um encadeamento da história, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, que reflete o Consolador prometido, é a terceira revelação prometida pelo Cristo. Mas o Cristo foi a própria segunda revelação. E Moisés, ao trazer um código de justiça, foi a primeira revelação. Quando nós, espíritos, ou aqueles espíritos que ali estavam naquele momento evolutivo da humanidade terrena, recebemos das mãos do Criador, através da mediunidade de Moisés, o Decálogo, os 10 mandamentos. E honrar pai e mãe já se encontrava ali, como quarto mandamento. Quer dizer, então, que se honrar pai e mãe é um mandamento, todo aquele de nós que desrespeita esse mandamento está ferindo naturalmente um código de justiça. É importante essa abertura porque Kardec começa assim: o mandamento honrar pai e mãe, quer dizer, está invocando esse código de justiça, para que nos atentemos que precisamos ser justos com aqueles que nos trouxeram a vida. E isso já era um preceito previsto desde o tempo mosaico, e que Jesus confirmou. Porque Jesus mesmo foi muito categórico a dizer que ele não veio destruir a lei, ele veio dar-lhe cumprimento, ou completá-la, como alguns estudiosos da doutrina espírita preferem dizer, completando aquilo que a humanidade já estava apta a dizer. E Jesus honrou naturalmente seu pai, sua mãe, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas quando entendemos, então, que não se pode amar ao próximo sem amar aos nossos pais, que estamos cumprindo, sim, um mandamento quando honramos os nossos pais, analisando friamente, ou de forma muito conscienciosa, o papel dos pais na nossa vida, como que nós, muitas vezes, somos injustos no dizer da palavra do Espírito Emmanuel, porque honramos aqueles que estão no exterior das nossas residências, oramos por todos aqueles que muitas vezes nos cercam e esquecemos de amar propriamente aqueles que nos deram a vida, que nos ensinaram os primeiros passos, que foram os nossos primeiros professores, que nos ensinaram as primeiras letras a falar. Então, como os espíritos nos levam a uma reflexão diferente, porque de fato não se pode amar aqueles que estão no exterior das nossas casas, se não aprendermos a amar aqueles que nos deram a própria vida material.
aqueles que nos deram o sustento, quantas noites de vigília as nossas mães, os nossos pais, às vezes as mães cuidando dos lares e os pais trabalhando, como eram as famílias antigamente, os pais na lida material e as mães na lida do lar. Hoje, pelos tempos modernos, as coisas vão tomando um outro contorno, mas nem por isso os pais estão deixando de lutar para dar o melhor para os seus filhos, segundo as suas concepções. E esquecemos de valorizar, sim, muitas vezes. E a mensagem aqui, não podemos deixar de lembrar, é para nós, os filhos, nessa concepção e na lembrança daquilo que temos que ter para com os nossos pais. E muitos pais que estão nessa posição sem o serem. Os nossos avós, porque às vezes não temos o pai biológico mais, e temos muitos que estão ocupando esse papel, os pais adotivos, aqueles que se encontram nessa posição transitória, ocupando o papel dos nossos pais biológicos. Por isso o dever de honra. Honrar significa conceder honrarias, conceder glórias àquele que merece. Então, na pergunta que às vezes fazemos, mas qual o mérito dos pais? Seria possível definir o mérito dos pais, além de nos ter dado a vida material, que por si só já basta? Que por si só já nos leva à reflexão de termos a bênção de mais uma oportunidade de reencarnação para que o nosso espírito evolua? Precisamos entender num contexto maior, porque reencarnar requer um trabalho danado da espiritualidade para nos colocarmos num contexto social, espíritos que vão se reencontrar no processo de reajustamento perante a lei, e por isso nós temos as famílias se unindo pela lei de sintonia. Sim, lei de sintonia do amor, aqueles que são espíritos simpáticos e aqueles que são antipáticos, também pela lei de sintonia da antipatia, que se reúnem, que se reencontram para o trabalho, para o reaprendizado, e só por isso, dizem os espíritos, pela própria bênção da concessão da vida, os nossos pais merecem todas as nossas honrarias. Então, honrar pai e mãe traz um preceito que está muito acima do amar ao próximo, ou aquele que vive conosco na nossa sociedade, porque é o dever de respeito, o dever de condescendência, o dever de dar a eles tudo aquilo que eles fizeram por nós. Mas na sequência, Allan Kardec vai dizer que não basta respeitá-los, não basta dar a eles aquilo que eles nos concederam, porque muitas vezes nós esquecemos de atender às suas necessidades mínimas. E aqui Kardec vai nos lembrar, ou vai levar a nossa reflexão, que muitas vezes abandonamos os nossos pais. Quando atingimos os nossos interesses materiais, e não ao acaso, a leitura que o nosso irmão Walter fez da questão 880 foi justamente que o primeiro dos direitos é o direito de viver. Nós lembramos que, abandonando os nossos pais no seu estado de velhice, deixando-os relegados nas casas, nos asilos, nos ambientes próprios, quando temos condições de viver, que é preciso aqui distinguir. Temos condições de cuidar dos nossos pais e os relegamos para atender interesses próprios. Vamos correr atrás do materialismo. Mas se não temos condições de cuidar deles, às vezes esquecemos até mesmo de visitá-los, deixando ali naqueles ambientes de solidão, onde eles vão ficar entristecidos, aguardando que seja uma visitação, e basta frequentarmos o nosso asilo, aqui em Sacramento mesmo, para ouvirmos tantas histórias tristes, afinal, onde eles se relembram de um passado, de um papel que fizeram, e hoje se sentem tão desolados. E é nessa sabedoria que os espíritos buscam nos levar à reflexão para que evitemos males maiores. Porque na medida em que nós doarmos amor, receberemos amor. Mas na medida em que nós também doarmos ingratidão, receberemos a ingratidão. Há uma música popular muito conhecida de todos nós, principalmente aqueles adeptos ao estilo da música sertaneja, chamada Couro de Boi. E naquela música, naquela canção, há aqui o entendimento que a gente pode expandir dessa expressão que Allan Kardec traz, do não atendimento às necessidades, relegando aos nossos pais, seja a cômodos
mais frios dos nossos lares, mais isolados ou mesmo em outros ambientes. Porque nessa canção Coro de Boi, conta-se a história de um filho que, ao se casar, a esposa não dava muito certo com o sogro e pediu então para que ele, o esposo, deixasse o pai seguir o caminho para outros lados. E o filho, então, insensível a esse dever de piedade filial, de respeito, de amor para com o seu pai, separa um pedaço de couro, um couro de boi, e entrega para o seu pai. No entanto, como a lei divina é muito sábia, e aqui na frente Kardec vai dizer da ingratidão e do abandono, porque seremos igualmente tolhidos dos nossos direitos futuros, na medida em que nós tolhermos os dos outros, receberemos na medida do que semearmos, como lembra a parábola do semeador. Esse filho, ao se despedir do pai, entregando para ele um couro de boi, vê o seu próprio filho, o netinho então, correr atrás do avô e pedir a metade daquele couro. E quando ele volta, o avô em lágrimas entrega a metade do couro para o netinho. Quando ele volta, o pai pergunta ao seu filho: meu filho, por que você foi pegar essa metade de couro? E ele disse ao pai, numa sensatez, que as crianças são portadoras, muitas vezes, para nossa advertência: pai, um dia eu vou me casar. O senhor também vai ficar velho. Pode ser que nós dois não nos entendamos. Então, eu também vou dar essa metade do couro para o senhor levar. Como a própria sabedoria popular tem nos ensinado muito na reflexão, a verdade não está encerrada exclusivamente no espiritismo. Allan Kardec deixou isso muito claro para nós. Fora da verdade não há salvação? Fora do espiritismo não há salvação? Não. Fora da caridade não há salvação. Porque se nós dissermos que enquanto espíritas nós temos toda a verdade, há aí um princípio muito cauteloso que nós devemos respeitar, porque nós não sabemos tudo ainda. Sabemos o mínimo da nossa história e da nossa condição momentânea, daquilo que nós estamos vivenciando hoje. E é por isso que Allan Kardec, ao questionar os espíritos, qual seria aquele que poderia nos servir de guia e modelo? Na forma sucinta da resposta, o que os espíritos responderam? Jesus. Ou vede Jesus, em algumas traduções. E quando lembramos o Cristo, e o quanto o Cristo honrou seu pai, sua mãe, nós aprendemos com o Mestre esse papel de piedade filial. Se lembramos do Cristo com relação a José, basta nós irmos ao livro Boa Nova, essa obra belíssima do Espírito Humberto de Campos, para entendermos que Jesus, quando foi questionado por sua mãe Maria, ela que igualmente como Isabel, a mãe de João, o Batista, aquele que seria o Batista, preocupadas com o futuro dos filhos, Maria então pensa em colocar Jesus para estudar no templo, para estudar com aqueles sacerdotes. E Jesus volta-se para sua mãe e dá a lição que nós, enquanto filhos, precisamos ainda aprender a refletir, a pôr em prática. Porque ele fala: mãe, a minha verdadeira escola é a escola da vida. A minha verdadeira oficina é a oficina do trabalho. E ele, Jesus, então, a partir daquele momento, com apenas 12 anos, ele interna-se, ou seja, ele se coloca à disposição do trabalho material junto ao lar, para auxiliar a mãe nas atividades, para auxiliar o pai na humildade, honrando o seu pai José. É por isso que muitos não sabem o caminho do Cristo dos 12 aos 30, o seu papel de vida pública começando aos 30 anos. E nós sabemos que José não participa da vida pública do Cristo. Então Jesus traz aqui uma lição de honrar ao próprio pai, estando ao lado dele, com humildade, aprendendo na oficina do trabalho com humildade aquilo que é verdadeiramente também honrar a vida, esse direito natural. E honrou também a própria mãe, desde o início até o seu final, porque na cruz, aos pés da cruz, quando Maria estava ali totalmente desolada, mas ainda fervorosa para dizer uma vez mais: Senhor, eis aqui a tua serva,
Fazei em mim a tua vontade. O Cristo olha para ela, olha para João, evangelista, o discípulo amado, e diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, honrando também a sua mãe, para não deixá-la desamparada em nenhum momento. E João vai cuidar de Maria, nós sabemos no prosseguimento do livro Boa Nova, até o seu último instante. Então Jesus, que é o nosso divino guia, divino modelo, e Jesus é o próprio Espiritismo, porque sabemos que o Espiritismo é Jesus de novo. As palavras do Cristo estão revivecidas pelo Espiritismo. Sem Jesus no Evangelho, perde-se todo o sentido. Qual o motivo de honrarmos os nossos pais se não houver a lei de amor que Jesus exemplificou para todos nós? É preciso compreender que, além de tudo, nessa lei de amor que transborda, nessa lei de amor que nos é dada através do Cristo, mas concessão do nosso Pai maior, que a piedade filial aqui também se demonstra para o nosso Criador. Piedade na nossa condição que deve estar humilhada ou humilde perante o nosso Pai, como Jesus também nos ensinou. A prece do Pai Nosso, na abertura do nosso Evangelho de hoje, é uma demonstração disso. Pai nosso que estais nos céus. Quando Jesus invoca o Pai, mas se coloca à disposição do Pai, dizendo que seja feita a vossa vontade e não a minha, seja aqui na terra, seja no céu, não é um dever de obediência? Não é uma proposta do Cristo a nos ensinar que devemos honrar a nosso Pai maior e estaremos honrando o nosso Pai maior, honrando também os nossos pais que nos foram concedidos por bênção na terra? Mas se eles erraram conosco, se em algum momento os nossos pais também cometeram atos infelizes, nós, os filhos, não temos direito de julgá-los, até porque não sabemos, se formos analisar com muita consciência, os nossos caminhos no futuro. Aquele que estiver sem equívoco, sem pecado, que atire a primeira pedra. E quem de nós pode se dizer livre de qualquer equívoco? Ainda assim, para encerrar nessa proposta do Evangelho da manhã de hoje, é importante lembrar uma vez mais o Espírito Emmanuel, esse benfeitor que coordenou toda a faculdade do Chico, desde 1931 até o desencarne do Chico, em 2002. O próprio Emmanuel nos lembra que, ainda que sejamos todos generosos, ainda que sejamos todos filhos bondosos e exemplares, nós não temos na terra moeda necessária para quitarmos as nossas dívidas com os nossos pais. Nós não temos na terra condições de saldar esse débito por nós contraído com relação aos nossos pais. Então vejamos como esse dever de honra aos nossos pais toma um contorno maior. Se analisarmos de uma forma muito profunda a lição do Evangelho, e se estava no Código de Justiça Divina de Moisés, se Jesus ratificou, se o Espiritismo uma vez mais revelou a essência e a profundidade desse dever de honra aos nossos pais, é porque são palavras de vida eterna. São palavras que ficarão conosco eternamente. Honrar pai e mãe, numa extensão ainda maior, significa honrar a nossa família. Honrar essa proposta de célula maior. Porque sem a família, a sociedade vai depauperar, vai deteriorar. Sem o valor da família, nós vamos encontrar uma sociedade pautada no egoísmo. Resposta dos espíritos a Allan Kardec. Por isso, entendemos que honrando os nossos pais, nós estamos honrando o valor da família, estamos honrando a nosso Pai maior e estamos naturalmente cumprindo um dever de consciência, porque a lei está inscrita na nossa consciência. Foi a resposta também que Allan Kardec obteve. Portanto, meus amigos, meus irmãos, no dia de hoje, que é o Dia dos Pais, Dia de Deus, lembrando que o Dia das Mães é também Dia do Amor, nós deixamos aqui as nossas palavras em favor desses corações amigos, paternais, que são a nossa sustentação
e as nossas colunas para seguirmos adiante. Eu vou abusar. É difícil complementar uma coisa que foi tão bem falada, então eu não vou complementar nada. Mas eu vou contar uma historinha, um diálogo. Essa época, geralmente, a gente aflora, a gente escreve coisas bonitas, e é sobre isso que eu vou contar. Uma pessoa questionou a outra. É muito fácil que eu escreva palavras bonitas quando eu tenho um pai que tem virtudes para que eu possa reconhecer. Difícil é quando, igual a mim, não tive um pai que fosse presente, que me desse um abraço, que me desse uma palavra. O que eu vou fazer? O que eu escreveria sem mentir? Aí alguém respondeu: ele te deu a melhor das coisas. Aquela pessoa que estava na dúvida, me deu o quê? O outro respondeu: a melhor oportunidade de praticar o amor e a caridade. O Kesley falou no início que a gente tem que olhar, não para julgar. A gente não tem que julgar ninguém, muito menos condenar. A gente tem que fazer da vida a oportunidade que Deus quer de nós. Às vezes, é o que você disse, são os nossos merecimentos. Vamos aproveitar das oportunidades. Queridos amigos e irmãos, é o momento da fluidificação de nossas águas. Eu os convido para, em pensamento, em preces, rogarmos a Deus para que fluidifique as nossas águas, depositando nelas os remédios que nos fazemos necessitados, os remédios para o nosso corpo material, o nosso corpo físico, para as nossas imperfeições materiais, e os remédios para as nossas mazelas, as nossas imperfeições do corpo fluídico, as nossas deficiências, a nossa falta de virtude. Deus, que estas águas nos sirvam a nos banhar, nos limpando das nossas imperfeições, descortinando os nossos olhos às tuas obras, ao teu amor, revelando em nós as virtudes, a oportunidade do amor, da caridade, do perdão. E pedimos, Pai, que esta mesma bênção chegue a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos, onde quer que estejam, este mesmo remédio, esta mesma oportunidade de mudança. Que assim seja. Meus irmãos, seria muito bom que nós tivéssemos a oportunidade de estar de frente de um médium passista para a imposição das mãos. Mas o médium que ali estaria é apenas o meio, o médium. As energias fluem do alto. E Deus está, como Kesley falou, em todos os lugares. É a oportunidade de nós doarmos das nossas boas energias.
E eu os convido para esta caridade. Vamos juntos nos propor a doar das nossas boas energias, que acrescidas das bênçãos e da luz de Deus Pai Todo-Poderoso, servirão a ser transmitidas aos nossos irmãos que se encontram em dificuldades, aflitos diante de suas provas. Sejam aqueles irmãos que nos pedem o socorro, sejam aqueles irmãos que se nos apresentam na condição de obsessores, nos exigindo o pagamento das dívidas pretéritas. Estejam estes irmãos encarnados ou na erraticidade. Que as tuas bênçãos, Pai, possam chegar a todos os teus filhos, levando a eles o conforto deste abraço fraterno, deste amor. Pai, pedimos por aqueles que têm seus nomes anotados em nosso caderno de prece. Pedimos por toda a espiritualidade amiga. E neste momento, eu peço para que cada um se concentre em preces, em agradecimentos, enquanto recebemos o passe. Deus Pai Todo-Poderoso, pedimos hoje por todos os pais, por todas as mães que também são pais, por todos os filhos, por Deus, nosso Pai. Deus, leve a paz a todos os teus filhos. Agradecemos nesta oportunidade a toda a espiritualidade detentora intelectual deste trabalho que nos permite a oportunidade de sermos úteis. Agradecemos ao nosso irmão Kesley, que nos trouxe a oportunidade do aprendizado. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco, vibrando, orando, mantendo-nos a sustentação. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã, o trabalho do Evangelho será com Marco Aurélio, às 9h, nosso mestre Marco Aurélio. Eu gosto tanto da simplicidade das palavras dele. Eu digo para vocês que é muito gratificante para mim estar aqui, porque eu sou o grande necessitado de ouvir a todos vocês, nossos amigos, de poder contar com este amor que vocês nos doam todos os dias. Kesley, muitíssimo obrigado. As portas sempre estarão abertas à tua participação. É uma honra para a CESDA, Casa Espírita Seara Divino Amigo, tê-lo como membro. Fique à vontade, se você quiser fazer algum agradecimento, eu já vou encerrar com a prece de Cáritas. Só ratificar, meu irmão, as palavras iniciais e todo o carinho, né, que você, através desse grande grupo, porque nós sabemos que materialmente você está à frente, mas secundado aí por um grande grupo de amigos espirituais, que nesse momento em que o Brasil, em especial o Brasil, tem passado por uma prova, né, que nos leva à reflexão, mas por outro lado, o Cristo jamais nos abandona. Então o Evangelho, se ele não pode chegar materialmente aos corações, ele tem chegado virtualmente. E é uma forma de nós aprendermos a nos conectar com o Criador num momento diferente. Então, que esse trabalho seja abençoado, que esses irmãos que somam conosco, né, porque todos somos aprendizes do Evangelho,
E aquele que se diz professor, ele tem sérios problemas, porque aquele que se diz professor, ele, além de vivenciar, ele tem que ensinar. E o Cristo foi o único a dizer: a ninguém mais chameis mestre a não ser a mim. Então era o único detentor de todo o título mesmo de autoridade, e nós todos ali somos aprendizes e ceareiros. Minha gratidão, um abraço a todos os amigos do César. Nós é que agradecemos. Meus irmãos, eu gosto demais, demais e muito, da prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Que assim seja. Um grande abraço a todos vocês, um excelente domingo. Luzes, Wesley, muitíssimo obrigado. Um abraço, meu irmão. Muito obrigado. Permaneça aí só um instantinho, por favor, até